De volta com mais um vídeo e hoje tenho aqui não dois, mas sim 3 monitores. Temos 2 computadores e um KVM que vai fazer toda esta gestão. Este setup aqui de 3 monitores poderá ser interessante se tu estiveres a pensar em montar um setup ou um cockpit para fazer a tua pilotagem de aviões, por exemplo, se essa é a tua cena, ou se preferires carros assim de uma forma mais imersiva, fazer umas corridinhas, mas nem tudo é jogos, nem tudo é diversão. Se tu quiseres trabalhar assim de uma forma mais produtiva em Word, Excel, PowerPoint, aquelas tarefas mais aborrecidas, então este setup controlado por este KVM poderá ajudar bastante. Mas antes de irmos, vamos tentar perceber quais são as potencialidades e aquilo que nós vamos conseguir tirar com um KVM Docking Station como este e também algumas das limitações que vamos encontrar. Portanto, dito isso, bora lá! E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11 ou uma Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Para além do Windows 11 Pro, tens também licenças Windows 10 e mesmo se quiseres o Office, que nós já vimos aqui como é que conseguimos ativar e agregar diretamente à nossa conta Microsoft. Portanto, just in case, o link está lá em baixo. Este é o conteúdo de embalagem. Aqui um manual de utilização que está bem desenhado, está simples de ler, já dei aqui uma espreitadela, mas o dispositivo, apesar de ser bem complexo, no KVM é simples de utilizar. Eu já vou partilhar contigo como é que tu podes ligar, como é que tu podes pôr a funcionar. Depois vêm 6 cabos DisplayPort para DisplayPort. Eu vou tirar aqui um deles para tu veres. Tens aqui entrada e saída DisplayPort. Estes vão ser os 6 cabos que nós vamos ligar aqui na parte de trás. Já vou mostrar as ligações aos 2 computadores. 3 saídas em cada um dos computadores. Depois vem também 2 cabos USB A para USB tipo B, que está escondido alguns por aqui. O B vai ligar no KVM e o A vai ligar a cada um dos PCs. Depois, finalmente, temos aqui um adaptador de corrente, que neste caso para Portugal. Se tu estás noutra zona qualquer do globo, UK, este veio da Europa, portanto, se tu estiveres nos Estados Unidos, por exemplo, vais ter um para US. Mas basicamente é este que vem nos acessórios dentro da caixa. A única coisa mais que vamos precisar serão 3 cabos de DisplayPort que vamos ligar aos nossos monitores, mas esses cabos normalmente vêm incluídos no nosso monitor. Olhando agora para o KVM da AV Access, é exemplo de outros que nós já vimos, a nível de construção é repreensível, ele é todo metálico, tem este alumínio escovado, muito fixe. As únicas coisas de borracha que eu vejo aqui são os pezinhos de borracha para conseguir agarrar na superfície. E depois tem este botãozinho que não é metálico, ele parece-me ser de plástico. E daí até tenho aqui algumas dúvidas se agora que estou a tocar nele, mas parece-me que é a única coisa de plástico. O resto é tudo muito bem construído. A nível de ligações, temos então aqui 2 portas USB 3.0 tipo A, 2 portas USB 2.0 tipo A, uma porta de áudio combo, ou seja, nós podemos ligar aqui um headset com microfone e headphones. Depois temos aqui uma slot para cartões ST, já vamos testar as velocidades. Temos aqui também uma porta USB-C, que eu não sei se é 3.0, 3.1 ou 3.2, também já vamos testar. E depois então o tal botão, que eu não tenho a certeza, agora parece-me eu disse plástico. E tem aqui este botão que é para podermos mudar do PC1 para PC2. Depois, se olharmos para a parte de trás, apesar de ter aqui muita ligação, e é um dispositivo complexo, como nós sabemos, mas é simples de utilizar. Tem 3 saídas DisplayPort na placa gráfica, portanto vamos ligar cada uma dessas saídas a uma destas entradas DisplayPort e vamos ligar também o cabo USB tipo A no computador e depois a outra ponta que eu te mostrei há pouco, tipo B aqui no KVM. Vamos fazer o mesmo para este computador aqui, portanto vamos ter 2 computadores e aqui que estamos a falar de computadores com gráficas dedicadas. Depois temos aqui as saídas para os monitores, portanto vamos ligar cada um dos cabos de DisplayPort a cada um dos monitores disponíveis que nós tínhamos. Finalmente aqui uma porta USB 3.0 tipo A com 1.5 A de carregamento para ligarmos a um telefone, um tablet, aquilo que nós quisermos, entrada de corrente e uma porta Ethernet que vamos já testar se é gigabit ou não. E falar em testar, bora lá pôr o KVM no nosso setup e ver o que é que a gente consegue fazer dele.
E agora sim, aqui no setup já tudo montadinho, em que temos aqui o KVM, que acaba por ser um KVM e Docking Station ao mesmo tempo, porque podemos ligar aqui uma série de coisas como tu estás a ver. Tenho aqui um SSD, que vamos já fazer os testes de velocidade, tenho aqui um cartão, tenho aqui também o gamepad, o rato e o teclado, ou seja, está tudo ligado aqui, centralizado, para poder trabalhar com dois computadores. Já agora, no meu setup, tenho aqui um desktop do lado esquerdo, por trás deste monitor, e tenho um mini PC que está aqui ligado por Thunderbolt a uma Docking Station. Mentira, não é bem Docking Station, é uma eGPU, ou seja, uma gráfica externa, 3080 daquele lado e uma 3060 Ti deste lado. O nosso setup consegue ir até 8K a 60 Hz, 4K a 165 Hz, que para mim acho que é o mais interessante, e se tu quiseres mesmo, 1080 a 240 Hz. Uma das questões que tu podes ter, e eu queria tirar já do caminho antes que me esqueça, são os diferentes tamanhos de monitores, porque eu tenho aqui um de 40 polegadas, 27 e 27, e nós podemos utilizar vários monitores de vários tamanhos e podemos também utilizar com várias resoluções. Por exemplo, este monitor de 27 polegadas, que é o número 1, ele está com uma resolução 4K, 3840 por 2160, e o mesmo com o monitor número 2, que é este LG que está aqui de 27 polegadas. Aqui ao centro temos um InnoCN, que está com uma resolução de 3440 por 1440, que é uma das resoluções possíveis. Ele consegue ir até 3840, 2160, mas para já está numa resolução diferente e nós conseguimos ter todo o controle individual de cada um dos monitores. Portanto, não é uma coisa que agregue os monitores e que fique um apenas. Isso vamos precisar, mas é para os jogos, que eu vou deixar para daqui a bocado. Agora, tirando isso do caminho, nós podemos minimizar esta janela, e uma das coisas que eu quero fazer já contigo aqui é testar a velocidade de rede, que é isso que vamos fazer já. Eu vou carregar aqui. Ambos os computadores estão ligados apenas a um cabo de rede que está aqui com a porta 1 gigabit. Conseguimos dividir e utilizar em ambos ao mesmo tempo. Eu posso deixar aquele computador a fazer um download enquanto aqui estou a fazer navegação. É claro que será 1 gigabit a dividir por dois. O que é que acontece com este resultado? Estamos aqui com 500 megabits, que é o máximo do meu ISP, é o serviço meu, para aqueles que têm curiosidade, aliás conseguem ver aqui no ecrã, e com um upload de cerca de 100 megabits. E nós já sabemos que as placas funcionam com 100, 1000, 2500, 5000 e 10000. Portanto, batendo nos 500, eu consigo ter a certeza que ela é uma porta 1 gigabit. Agora, olhando aqui para o AV Access, tenho aqui também um SSD, que nós vamos fazer já aqui um teste. Eu posso pegar aqui, Select Drive, vamos até Mini 1 TB, chego aqui e faço um Speed Test. O que é que acontece? Esta porta é 5 gigabits, assim como esta e como esta. Portanto, se eu quiser ligar qualquer disco, SSD ou por aí fora, vou ter velocidades como esta que está aqui, está a bater sensivelmente nos 430, ou seja, nunca vai chegar bem aos 500 megabytes por segundo, limitado a 5 gigabits. Depois, se eu for testar aqui o cartão de memória que tenho inserido lá dentro, só para curiosidade tua, porque se tu passares muitas coisas a partir de cartão de memória, se calhar é interessante, chega aqui, carrega em Speed Start, ele vai-me bater aqui na onda dos 80 e tal. Isto significa que o limite são 100 megabytes por segundo aqui no cartão de memória. Ele vai fazer em termos de escrita e vai dar o mesmo resultado em termos de leitura. Desculpa o spoiler, mas que é para a gente acelerar isto um bocadinho mais. Portanto, mais ou menos é isto que nós vamos ter a nível de resultados. Agora, vamos parar o teste porque já não interessa. A nível de multitasking, depois tu se calhar já viste alguns B-rolls, eu posso passar para este ecrã, para este, e depois, dependendo da resolução, tu viste que ele aumentou, porque esta resolução é um bocadinho maior do que a dos outros monitores, mas o multitasking à vontade. O mais interessante é que se eu quiser passar para o outro PC, a única coisa que eu tenho que fazer é carregar aqui neste botãozinho. E uma das coisas que tu se calhar consegues ver com este ângulo é que ele está quase a dormir. Para já a placa gráfica deve estar parada, mas quando eu arrancar, ele vai fazer um wake-up do PC. Portanto, se o PC for para sleep ou hibernar, não preciso de andar a carregar em teclas. Quando carrega aqui, ele automaticamente acorda o PC. A gráfica estava parada, neste momento ela começou a funcionar. Eu espero que tu consigas ver com aquele ângulo. Portanto, a nível de mudar de PC para PC, é tão simples como isto. Até tenho aqui um desktop diferente, para tu conseguires ver que mudamos de PC. Portanto, eu aqui, se estivesse a fazer outras tarefas quaisquer, posso até utilizar um PC para trabalhar e outro para jogar. Se calhar esse é o setup mais giro. Mas basicamente é isto que nós conseguimos fazer. Existe também aqui um outro detalhe para além do botão, e tu agora consegues ver que ele passou para o número 2, não é? Mas existe aqui um outro detalhe, que se eu carregar em Tab e 1, ele passa-me para o computador número 1. E se eu carregar em Tab 2, ele passa-me para o computador número 2. Portanto, se eu quiser, nem preciso utilizar aqui o atalho do KVM, posso utilizar simplesmente o teclado que está aqui, com o Tab número 1,
tab, número 2 e está. Portanto, em termos de funcionalidades, em termos de utilização, basicamente é isto. Não há muito mais que eu te possa dizer. Aquilo que eu posso partilhar contigo também em experiência de, para além de multitasking a nível de trabalho, é jogos, que é uma das coisas que nós podemos tirar partido. Porquê? Porque é uma experiência muito imersiva. E jogos que eu testei do género F1, por exemplo, em que nós conseguimos ter aqui jogos de corrida, naquele caso corrida, e dá-nos uma experiência espetacular. O mesmo acontece com jogos do género Flight Simulator, por exemplo, em que nós conseguimos ter assim uma experiência mais imersiva. E é claro, eu aí sugeria 3 monitores do mesmo tamanho, mas eu como não tenho 3 do mesmo tamanho, tenho aqui um de 40 e 2 de 27, a experiência também é espetacular. Não é tão fixe como se fossem 3 de 27, por exemplo, ou 3 de 40, que eu acho que é muito exagerado, mas a verdade é essa. Fica aqui uma dica para quem for comprar algum setup, ou mesmo que não utilize um setup de KVM, mas queira 3 displays para jogar. Nós vamos ter que fazer aqui uma alteraçãozinha aqui no control panel da NVIDIA. E da AMD eu nunca experimentei fazer, mas possivelmente também tem lá as configurações, que é, eu vou ter que escolher o que é que eu quero fazer com os 3 monitores, porque eles neste momento são vistos individualmente e é assim que eu prefiro, mas se eu quiser fazer aqui uma sessão de gaming, vou expandir monitores, vou configurar e depois ele vai me dizer, ok, mas tu queres configurar o quê? 1x2, 1x3 e então eu escolho 3, 2, 1 e fico com o triple display. Se a ordem não estiver correta, que por acaso não está, um está trocado com o 2, eu posso trocá-los e depois orientar de forma que possa jogar. Uma das coisas que nós depois vamos ter atenção é que ele vai buscar a resolução possível dos monitores. E como este está em 1080, os outros vão ter que fazer 1080 e já não fazem o 4K. Portanto, vamos chegar aqui com 5760 por 1080 nestes 3 monitores, que ele depois no próprio jogo vai ver como um monitor apenas. E esta é a única alteração que nós vamos fazer para, e daí eu aconselharia, se tu vais fazer um setup para jogos, então 3 monitores com o mesmo tamanho, 3 monitores com a mesma resolução, que apesar de poderes fazer exatamente como eu estou aqui a fazer, ainda bem que se calhar que estou a demonstrar, é mais simpático os 3 iguais, com as resoluções iguais, e aí consegues ter uma experiência mais fixe ainda. Portanto, basicamente é isto. Podemos ter um computador exclusivamente para trabalho, por exemplo, e depois ter outro exclusivamente para jogos, dependendo daquilo que nós façamos, ou então um misto entre um e outro, em que possamos, sei lá, divertir-nos ao mesmo tempo e depois passar por uma secção de produtividade, aproveitando de um setup, por exemplo, como este que está aqui, que é um setup que a nível de investimento é algum, e depois faz todo o sentido para controlar 2 computadores ter um KVM tal e qual como este que está aqui, que está muito, muito fixe. E é tão simples como isto. Apesar de ser um dispositivo que é algo complexo, torna este setup, que seria um bocadinho complicado, numa coisa muito simples de gerir, em que a qualquer hora eu consigo mudar de PC para PC, estar a jogar, estar a trabalhar, estar a fazer aqui uma série de coisas multitasking. E claro, também vimos aqui algumas das limitações, principalmente com as velocidades que nós temos e depois de acesso a nível de armazenamento. Tirando isso, que até nem foram resultados assim muito maus, acho que está muito fixe e tira todas as limitações que nós normalmente encontramos a nível de KVMs e docking stations, principalmente para a malta dos jogos. Dito isto, eu espero que tu tenhas gostado do vídeo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up, algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.